Oi, minha gente! Se você está me acompanhando aí na leitura do livro Bom Dia, Espírito Santo, eu tenho certeza que se você assistiu parte 1, 2, 3, 4, tá agora na parte 5, você está roendo aí suas unhas, curiosa para saber o que aconteceu com o Benny, né? A unção, né, que aconteceu no carro, e por isso vamos direto à leitura do livro. E você não esquece, por favor, compartilhe esse vídeo. Quer que eu espere antes da leitura? Então vamos lá, vamos contar. Tô sem relógio, né? Mas vamos contar aqui um tempinho para você. Compartilhe esse vídeo aí, né? Se inscreve no canal, você não é inscrito. Você, quando se inscreve no canal, você ajuda a gente a divulgar mais da palavra de Deus. Mas por que, Gisele, ajuda? Porque o YouTube entende, quanto mais inscritos tiver, quanto mais gente compartilhar, mais ele consegue estar divulgando e estendendo o alcance dessa palavra. Então, creiam. Bom Dia, Espírito Santo, assim como outros vídeos, né? Você se inscrevendo no canal, apertando aí no sininho, todos os vídeos novos você já recebe de antemão. Você vai ser o primeiro, você vai ser VIP, então faz isso, acompanhe, tenho certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Vamos lá, estamos na página 46 do livro Bom Dia, Espírito Santo. Essa é a segunda edição, o conteúdo é o mesmo e vamos lá. Unção no carro. Quero explicar que muitas vezes eu não notava a sua presença. Sabia que estava comigo, mas me acostumara tanto a ele que não sentia mais a eletricidade daquelas ocasiões especiais. Outras pessoas, porém, a sentiam. Muitas vezes, quando os meus amigos vinham ver-me, eles começavam a chorar por causa da presença do Espírito Santo. Certo dia, Jim Pointer telefonou dizendo: "Vou buscar você para levá-lo a uma igreja metodista, onde estou cantando. Pode cantar comigo se quiser." Eu não era um verdadeiro cantor, mas o ajudava de vez em quando. Nessa tarde, a unção do Espírito me envolveu novamente. Depois, ouvi Jim apertando a buzina. Quando desci correndo as escadas e fui até o carro, eu senti a presença do Senhor correndo comigo. No momento em que pulei para o assento dianteiro e fechei a porta, Jim começou a chorar. Ele cantou depois o coro: "Aleluia, aleluia", e voltando-se para mim disse: "Benny, posso sentir o Espírito Santo nesse carro?" "É claro que a sua presença está nesse carro", respondi. "Onde mais poderia estar?" Isso para mim se tornara normal, mas Jim quase não conseguia dirigir. Ele continuou a chorar diante do Senhor. Certa vez minha mãe estava limpando o corredor, enquanto eu falava no quarto com o Espírito Santo. Quando eu saí, ela quase foi derrubada. Algo a empurrou contra a parede. Eu disse: "O que aconteceu, mamãe?" Ela replicou: "Não sei. A presença do Senhor quase a fez cair." Meus irmãos irão contar sobre as vezes em que se aproximaram de mim e não sabiam o que estava acontecendo, mas sentiam alguma coisa extraordinária. Com o correr do tempo, perdi a vontade de sair com os jovens da igreja só para me divertir. Eu queria ficar com o Senhor, dizendo muitas vezes: "Senhor, prefiro isto do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer." Eles podiam ter os seus jogos, suas diversões, seu futebol. Eu não precisava disso. "O que eu quero, eu já tenho." Eu disse ao Senhor: "O que quer que seja, não permita que vá embora." Comecei a compreender melhor o desejo de Paulo pela comunhão do Espírito. Henry, Mary, Sam e Willie. Agora, até os membros de minha família tinham começado a fazer perguntas. O Espírito do Senhor permeou de tal forma a nossa casa que meus irmãos e irmãs começaram a demonstrar sede espiritual. Um a um, eles me procuravam para fazer indagações. Eles diziam: "Benny, tenho observado você. Esse Jesus é real, não é?" Minha irmã Mary entregou seu coração ao Senhor e em poucos meses meu irmãozinho Sam foi salvo. Depois veio Willie. Tudo o que podia fazer era gritar: "Aleluia!" Estava acontecendo e eu nem sequer começara a pregar. A essa altura, meu pai estava praticamente insano. Estaria perdendo a família inteira para Jesus?
Ele não sabia como enfrentar a situação, mas não havia dúvidas de que minha mãe e meu pai podiam ver a transformação que já ocorrera em mim, em 2 de meus irmãos e em Mary. Quando dei minha vida ao Senhor, tive alguns encontros maravilhosos com Ele, mas eles nada significavam em comparação com o meu andar diário com o Espírito Santo. O Senhor visitava agora realmente o meu quarto. A glória enchia aquele lugar. Alguns dias eu ficava de joelho adorando ao Senhor durante 8, 9 ou 10 horas seguidas. O ano de 1974 derramou um fluxo sem fim do poder de Deus em minha vida. Bastava eu dizer, bom dia, Espírito Santo, e tudo começava. A glória do Senhor permaneceu comigo. Certo dia no mês de abril eu pensei, deve haver uma razão para isso. Perguntei então, Senhor, por que está fazendo tanto por mim? Eu sabia que Deus não proporcionava piqueniques espirituais para as pessoas para sempre. Comecei então a orar e foi isto que Deus me revelou. Vi alguém de pé à minha frente. As chamas o rodeavam completamente e ele se movia sem qualquer controle. Seus pés não tocavam o solo. A boca desse ser abria e fechava, a semelhança do que a palavra descreve como ranger de dentes. Nesse momento o Senhor falou comigo em voz audível, dizendo, pregue o Evangelho. Minha resposta foi naturalmente, mas Senhor, não sei falar. 2 noites mais tarde, o Senhor me deu um segundo sonho. Eu vi um anjo. Ele tinha uma corrente na mão, presa a uma porta que parecia encher todo o céu. Ele a abriu e lá dentro havia uma multidão incontável, almas. Elas estavam se movendo em direção a um vale grande e profundo, e o vale era um inferno de fogo crepitante. Dava medo. Vi milhares de pessoas caindo naquele fogo. A primeira da fila tentava lutar, mas o peso da multidão as empurravam para as chamas. O Senhor falou de novo comigo. Ele disse muito claramente, se você não pregar, todos os que caírem serão sua responsabilidade. Eu soube no mesmo instante que tudo que acontecer em minha vida tinha um propósito, pregar o Evangelho. Aconteceu em Osfa. A comunhão continuou, a glória continuou. A presença do Senhor não foi embora, mas intensificou-se. A palavra tornou-se mais real. Minha vida de oração fortaleceu-se. Finalmente, em novembro de 1974, não pude mais evitar o assunto. Eu disse ao Senhor, pregarei o Evangelho com uma condição. O Senhor ficará comigo em cada culto. A seguir, eu fiz com que lembrasse, Senhor, Tu sabes que não posso falar. Eu me preocupava muito com a minha dificuldade em falar e com o fato de que eu iria ficar embaraçado. Era impossível, porém, apagar de minha mente o quadro de um homem queimando e as palavras do Senhor. Se você não pregar, todo aquele que cair será a sua responsabilidade. Pensei, preciso começar a pregar. Mas entregar folhetos não seria suficiente? Numa tarde, na primeira semana de dezembro, eu estava sentado na casa de Sam e Shirley Phillips, em Oshawa, a cerca de 480 quilômetros a leste de Toronto. Posso dizer uma coisa a vocês? Perguntei. Eu nunca tivera vontade de contar a alguém toda a história de minhas experiências, sonhos e visões. Mas durante quase 3 horas eu abri o meu coração contando a eles coisas que só o Senhor e eu conhecíamos. Antes de terminar, Stanley me interrompeu dizendo, Benny, você precisa ir à nossa igreja hoje e falar sobre isso. Eles tinham uma comunidade chamada Shiloh. Eu acho que é isso a pronúncia, Shiloh, C-H-I-L-O. Cerca de 100 pessoas na Assembleia de Deus de Trinity, em Oshawa. Gostaria que me visse,
Meu cabelo chegava aos ombros e eu não tinha me vestido para ir à igreja, porque o convite fora totalmente inesperado. Mas, a 7 de dezembro de 1974, Stan me apresentou ao grupo e pela primeira vez em minha vida entrei num púlpito para pregar. No instante em que abri a boca, senti algo tocar a minha língua e libertá-la. Parecia um adormecimento e comecei a proclamar a palavra de Deus com a mais absoluta fluência. O que me surpreendeu é que Deus não me curou quando eu estava sentado no auditório. Ele me curou quando subi para a plataforma. Ele não me curou quando entrei no púlpito. Deus realizou o milagre quando abri a boca. Quando minha língua soltou-se, eu disse: é isso. A gagueira se fora todinha e não voltou mais. Meus pais não sabiam que eu tinha sido curado porque a comunicação em nossa casa era mínima. É claro que em certas ocasiões eu conseguia falar por curto espaço de tempo, sem que meu problema fosse notado, antes que alguma coisa me fizesse gaguejar de novo. Mas eu sabia que estava curado. E meu ministério começou a crescer rapidamente. Parecia que eu era convidado todos os dias para ministrar em uma igreja ou grupo comunitário. Eu me sentia no centro da perfeita vontade de Deus. Vou morrer. Nos 5 meses seguintes, fui um pregador sem que meus pais soubessem. Manter a situação em segredo por tanto tempo foi praticamente um milagre. Meus irmãos sabiam, mas não ousavam contar a papai, porque esse seria o fim de Benny. No jornal Toronto Star, em abril de 1975, foi publicado um anúncio com a minha fotografia. Eu estava pregando numa pequena igreja pentecostal no lado oeste da cidade e o pastor queria atrair alguns visitantes. Funcionou. Constante e Clemence viram o anúncio. Eu estava sentado na plataforma daquela noite de domingo. Levantei os olhos e não podia crer no que estava vendo. Meus pais se encaminhavam para um assento a poucos fileiras da plataforma. Pensei, chegou a hora, vou morrer. Meu bom amigo Jim Pointer estava sentado na plataforma ao meu lado. Virei-me para ele e disse: ore, Jim, ore. Ele ficou pasmo quando falei da presença de meus pais. Milhares de pensamentos passaram pela minha mente, sendo que este um deles. Senhor, saberei que estou realmente curado se não gaguejar esta noite. Lembrei-me de uma outra vez que também ficara nervoso durante uma reunião e a ansiedade sempre me levava a gaguejar. Quando comecei a pregação, o poder da presença de Deus começou a fluir através de mim. Mas eu não conseguia olhar na direção de meus pais, nem um instante sequer. Só sabia que minha preocupação com a gagueira tinha sido desnecessária. Quando Deus me curou, a cura foi permanente. Perto do final do culto, comecei a orar pelos que precisavam de cura. Oh, como o poder de Deus encheu aquele lugar! Ao terminar a reunião, meus pais se levantaram e saíram pela porta de trás. Eu disse mais tarde a Jim: você precisa orar. Sabe que nas próximas horas vai ser decidido o meu destino? Talvez tenha de dormir hoje em sua casa. Naquela noite fiquei rodando sem rumo pelas ruas de Toronto. Eu queria esperar pelo menos até 2 da manhã para entrar em casa, pois tinha certeza de que meus pais estariam dormindo a essa hora. Eu não queria ter de enfrentá-los, mas falarei sobre isso depois. Então, nós estamos encerrando agora o capítulo 3, essa parte 6, da leitura do livro Bom Dia Espírito Santo. Eu tenho certeza que você também quer saber o que é que aconteceu quando Benny voltou para casa, mas para isso eu preciso que você continue aqui comigo, assistindo os vídeos, se inscreva no canal. Novamente eu repito, não basta só se inscrever. Se inscrevendo só, você vai receber os vídeos uma vez sim, outra não. Quando você clica no sininho, se inscreve e clica no sininho, vê que o sininho está marcado aí com uma aspa,
né, você recebe 100% dos vídeos novos. Foi lançado, você já recebe a notificação que chegou vídeo novo e você vai assistir toda a leitura, né, do livro, e eu tenho certeza que Deus vai acrescentar ainda mais no teu coração. No vídeo anterior, talvez você tenha ficado assim, nossa, quanta perseguição, que dificuldade, mas não há nenhuma dificuldade, não há nenhuma perseguição, não há nenhum desdém que você tenha recebido que o Senhor não vai te recompensar infinitamente mais, né? Então, se você passa alguma dificuldade na sua família, como eu falei, eu também tive dificuldade após minha conversão, tive que fazer uma escolha aí para isso, sair de casa, mas hoje, assim como você viu, né, ouviu, né, na leitura aqui desse livro, que os irmãos dele foram se convertendo, e aí você vai saber o que aconteceu depois com o pai e com a mãe dele, né, quando ele chegou em casa. Deus tem um propósito específico na tua vida, e toda dificuldade que você passa, seja na família, seja, normalmente são com os mais próximos, né? Seja com o seu vizinho, seja no seu trabalho, na sua faculdade, escola, não importa. Essa dificuldade que você está vivendo momentaneamente, talvez essa história de bullying, caçoando de você, como minha avó dizia, estão caçoando, tudo isso vai retornar. Se você permanecer na vontade boa, perfeita e agradável de Deus, crescendo com essa comunhão, intimidade com o Espírito Santo, Deus vai te transformar toda essa maldição que lançaram sobre a tua vida em bênção, e você vai ter experiências e muitos testemunhos para contar, assim como o Benny está tendo. Você com certeza vai ter também. Lembra, quando você estiver no ônibus, dirigindo, no carro, no trem, metrô, não importa, Deus está contigo. O Espírito Santo, ele se faz presente e vai manifestar a glória dele, a proteção dele, a prosperidade dele sobre a tua vida. Então, se inscreveu no canal, clicou no sininho, compartilha o vídeo e até o próximo. Fica na paz.